bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Hoje nós estamos falando sobre temas maravilhosos e nesse programa especificamente, nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente, né, e bem atual, atuante nesse momento que a gente está vivendo, que é o que você prefere, anestesiar-se ou cuidar de suas questões emocionais? Como agir diante da doença mental? E a gente trouxe como convidada a doutora Larissa para poder debater esse tema com a gente. Seja uma honra para a gente receber aqui, principalmente nós que somos de uma linha diferente da sua, que é clínica, né? E a gente complementar. Mas eu queria que você me dissesse o seu olhar clínico, como profissional clínico, sobre essas questões emocionais. Então, olá pessoal, olá amigos, é sempre um prazer estar aqui no canal da Brenda e agora, hoje, de cara com elas, né? Então, para falar de assuntos que me deixam bastante à vontade, né? É o meu dia a dia mesmo, como se diz, é o arroz com feijão, né? Neurologista. E você falou uma coisa muito interessante, que é o cuidar, o prevenir, né? É muito mais importante do que remediar sempre. Então, assim, e nós profissionais da área médica, seja complementar, seja holística, seja da medicina propriamente, nós como equipe médica, né, equipe de saúde, a gente tem que estar sempre alerta, né, aos sinais preliminares de um possível transtorno emocional. E aí, sinais como, por exemplo, abuso de substâncias tóxicas, né, substâncias químicas, e o álcool vem aí, infelizmente, né, com uma força muito grande, mas também medicamentos, e infelizmente, no meu ambiente médico, é muito comum o abuso de anfetaminas, benzodiazepínicos, opioides. Então, são sinais que a gente tem que estar em alerta, os distúrbios alimentares, desde o espectro, desde uma anorexia até uma bulimia, ou variações dentro desse espectro, alterações no sono, né? E claro, o que é mais comum é o humor deprimido mesmo. E aí vai muito além de uma apatia e uma depressão, não uma depressão, porque a gente está falando só de sinais, mas desde uma apatia até uma euforia, que também é patológico. Então são sinais preliminares. Muito bem. Engraçado, né? Como que as emoções, a maneira como se a pessoa reprime demais, é um sinal. Se a pessoa extravasa demais, aí se ela bebe demais, né? Que aí procura no álcool uma solução, né? Para alguma questão que não está dando conta sozinho. Você usou o álcool, você usou as drogas de forma geral, comida, perfeito. Até mesmo trabalho. Perfeito, é a síndrome de burnout, né? Ela vem do trabalho excessivo. Muito legal você ter falado, porque a gente precisa estar mais atento, né? A gente precisa estar mais com o nosso radar mais ligado, né? Primeiro para a gente, e segundo para as pessoas que são importantes para nós, que estão ao nosso redor. Porque senão como que a gente ajuda, né? O programa hoje aqui, nós queremos extrair de você. Porque o nosso olhar a gente já vem trazendo tanto tempo. Sim. Acho que é legal trazer a perspectiva dela agora, né? Inclusive, não só como profissional clínica, mas porque eu entendo que há profissionais que realmente não concordam com o tipo de trabalho que a gente realiza, por exemplo, que é a terapia complementar, mas há profissionais que sim, que concordam, que entendem e que fazem, inclusive, né? Mas a gente vê a necessidade da intervenção medicamentosa em algumas situações, né? Eu por experiência própria, eu deixo isso claro, que é uma opinião muito pessoal, de uma experiência minha, de já ter tomado medicamento para depressão, e foi uma péssima experiência. Então, eu sou extremamente contra o medicamento, a menos que seja uma intervenção necessária, um surto, uma coisa que eu preciso resolver de imediato, porque a gente sabe que a terapia complementar demanda um tempo maior, né? E aí existe um caminho que às vezes deixa a gente um tanto
sem saber qual seguir, que é o psicólogo, o terapeuta, o neuro e o psiquiatra, ou o psicólogo, o psiquiatra e o neuro. Né? Porque esse caminho qual caminho? Quando recebe a indicação de medicamento, né? Que caminho que é esse? Porque quando se deu isso que você conhece lá no Psicologia e Maternidade, me chamou muita atenção o diagnóstico. Né, que, se eu não entendi errado, que em 15 dias a gente faz um diagnóstico de depressão. E eu fiquei muito relutante com isso, porque, na verdade, a minha intervenção medicamentosa chegou depois de 6 anos. Sabe? Então, eu fiz 6 anos de terapia com psicólogo para, então, ela falar para mim que eu precisava de uma intervenção de medicamento. 15 dias, no meu ponto de vista, hoje, na situação que eu me encontro hoje, no trabalho que eu me encontro hoje, para mim, pode ser falta de conhecimento, tá, doutora Larissa? Então, assim, eu acho 15 dias muito restrito, porque pode ser um momento específico que está acontecendo na minha vida. Se eu tenho filho, se meu filho descobrir um problema com meu filho, eu vou ficar um tempo né, de adaptação, de tentar resolver, e que não significa que seja uma depressão, mesmo que eu não acredito não. Eu acho difícil a cura da depressão. Sim. Né? Só complementando, também sou terapeuta. Tá vendo? Aí tem informação. Eu percebi pela fala dela no programa. Eu ia chutar. Com cultura, tá? Muitas vezes. Bom. Então você é um profissional bem diferenciado. Recente eu atendi no meu consultório, até uma pessoa bastante importante, né, no universo dos esportes. E foi impressionante. Às vezes a gente até se assusta com os efeitos, né? A gente, como profissional, quando eu estava vendo o exame de imagem que eu mesmo gosto de ver, da imagem da coluna dele, eu deixei ele agulhado. Quando eu voltei, ele não estava se mexendo. Quando eu voltei, ele já tinha levantado a marca, ele já estava se movimentando. Então, assim, uns efeitos que até a gente, que eu tenho muito mais anos como acupunturista do que como médica. Na verdade, foi a minha formação anterior. E impressionante, ele já saiu dali se movendo. E assim, na verdade, eu acho que a abordagem dos transtornos emocionais, ela tem que ser, ela vai muito além da esfera biológica, neuroquímica. Né? A gente tem que ver que a gente está inserido num ambiente, né, de vários fatores psicossociais. Então, eu vejo a abordagem dos transtornos emocionais numa visão muito multidisciplinar. E eu acho assim, que os profissionais na área de saúde, todos têm que estar engajados, desde o paciente que procura lá a atenção primária, que a meu ver, é a mais importante, porque a porta de entrada, aquele paciente que tem um sofrimento emocional, geralmente é o primeiro local que ele procura, né, o posto de saúde, é o PSF, e aquela atenção primária vai muito além do médico de família, né, o qual eu vi espaço, inclusive aqui bem perto, né, de vocês, uma equipe maravilhosa, que tem um saudosismo muito grande, mas vai muito além do médico da família e do enfermeiro, né, aí é uma equipe grande de agentes de saúde que estão dentro das casas dos nossos pacientes, que nos trazem informações valiosíssimas, né, do dia a dia daquele paciente, da equipe da psicoterapia, das terapias, do educador físico, do nutricionista, né, dos fisioterapeutas. Então, eu acho que é uma abordagem multidisciplinar, né, onde todos os profissionais estão engajados. E na maioria das vezes, né, fazem vocês, apesar de neurologista, na maioria das vezes eu não uso medicamento. Mas aí é que está a diferença com os demais profissionais. Porque você era, antes de ser neurologista, você já trabalhava com você já viu nessa perspectiva, né? Perspectiva. A minha base é muito farmácia. Eu fiz uma especialização na época de farmacêutica em neurofarmacologia. Então a gente tem que ver que o medicamento ele vai muito além do efeito terapêutico dele, né? Tem os efeitos associados, tem a interação medicamentosa. Então, assim, quando você falou da questão dos 15 dias, pelo dicionário dos transtornos mentais, né, que é o DSM-5, que a gente segue aqui em edição agora, eles dizem que um conjunto de sinais e sintomas, né, que está naquele momento, e aí vem a questão de ser mais grave, questões, né, no caso você deu sim, mas assim, uma situação de gravidade associada à recorrência,
por um período acima de 2 semanas, já é considerado a depressão, no caso, né? Por exemplo, que eu estou dando. Mas a questão da cronicidade vai muito além disso. Ele sai daquele período, né, de determinar fases. A gente até, na medicina tem muito isso. A palavra crônico depende da visão, da doença que você está avaliando, mas no caso dos transtornos emocionais, é tudo que prejudica o dia a dia daquele paciente, atividades que antes eram prazerosas para ele não consegue mais executar, é o que a gente chama de anedonia, isso associado a um humor depressivo, mais sinais e sintomas, que dentre o espectro, dos 9 critérios, esses 2 são essenciais, a anedonia e a tristeza, e associado com mais pelo menos 3 dos outros 7 sinais, que aí é a alteração de peso, tanto o ganho quanto a perda de peso. Conta pra gente no próximo bloco. Eu tenho um monte de tempo. Não, porque eu já fiquei assim, com um outro olhar sobre a sua concordância com a prática que a gente defende. Voltamos já já. Hoje aqui com a doutora Larissa, que está tirando todas as nossas dúvidas. Esperamos que você também daí tire as suas. E qualquer coisa depois também deixe nos comentários que a gente passa para ela responde vocês também, tá? Larissa, eu gostaria que você, quando você fala do humor depressivo, como é que eu percebo isso? Eu queria entender, assim, eu entendi que você traz que são vários fatores que você, tipo um teste mesmo, onde vai casando vários fatores para chegar a uma conclusão, mas existe uma forma de identificar que a pessoa está com esse humor depressivo? Sim. Eu falei dos sinais preliminares, você suspeita, uma tristeza momentânea. A gente tem que ver também que é normal no momento da nossa vida a gente ficar triste, Só não é legal quando um corriqueiro, né? Aí o humor depressivo já vai muito além dessa esfera. E aí, pelo DSM-5, que é o Dicionário dos Transtornos Mentais, eles falam exatamente isso. Esse humor depressivo, esse humor deprimido, associado a essa anedonia, e mais pelo menos 3 fatores, então 5 dos 9, e aí os outros fatores associados a esses essenciais, que seria a alteração de peso, um valor acima de 5%, para mais ou para menos, É mais preciso, né? Isso 5% no mês, por exemplo. Isso se você for seguir pela definição. Arrisca, né? Então, alteração do peso, agitação psicomotora ou a apatia, a fadiga, a sensação de inutilidade, a incapacidade de se concentrar, de pensar, as alterações no sono, e aí vai desde uma insônia até uma hipersomnia, muito mais comum, inclusive. E as pessoas que nem saem da cama, dormem, meio que jogando o problema pra frente, tipo, eu não quero resolver minha vida, então vai resolver. Gente, não lembra que eu já falei que quando eu tenho um sono, que eu falo que é sono de fuga. É verdade. A hipersomnia até mais comum, sono de fuga. E isso assim, e aí o pior de todos eles, que é os pensamentos de morte. Então, assim, esses 2 fatores, a anedonia e o humor deprimido, associado a 3 desses 5 que eu citei,
E aí sim, com um período acima de 15 dias, isso de acordo com o funcionário, mas eu acho que vai muito além disso. Sim, sim. Eu acho que É mais uma referência. é uma referência. É isso, eles dizem também que esses sinais, sintomas de forma, a expressão deles de forma mais grave, mais recorrente, por 15 dias, por mais de 15 dias, aí, que é considerado, no caso, um transtorno, que sai da questão do sintoma e realmente vira um transtorno. Mas eu acredito que esse tempo seja mais relativo. E a gente tem que estar bem alerta mesmo, né, nessas situações. Eu fico pensando, sabe, Larissa, eu fico pensando assim, se eu não tomo consciência de que isso está acontecendo comigo, e pessoas ao meu redor não têm conhecimento sobre os sintomas, ou não estão atentos aos outros, porque a nossa tendência em sociedade hoje é essa, né? Cada um no seu quadrado, ninguém está se importando muito. Pode até haver ali um exercício, mas se você prestar atenção nesses detalhes. Se a pessoa começa a reclamar demais, aquela pessoa se torna até inconveniente. Vamos chegar para você sabe reclamar. Pois é, mas é até afasta, ao invés de tentar entender por que a pessoa está assim. Claro. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Que a gente poderia ajudar essas pessoas a buscarem o acompanhamento profissional, a chegarem a... eu lembro de quando eu fui lá no programa Psicologia e Maternidade, gente, a doutora Larissa participou também, vale a pena vocês assistirem aqui no canal da Brenda. Quando eu tive a minha filha, eu tive início de depressão pós-parto. E só depois que já tinha passado tudo, que não foi nada fácil para mim, eu mesma não entendi direito porque eu estava daquele jeito, tá vendo? Ninguém ao meu redor sabia orientar. Aí eu comentei com a minha ginecologista um bom tempo depois, porque até então eu estava naquela fase de levar no pediatra, né? A minha pediatra ainda falou que ter filho é assim mesmo, que o filho é um parasita, e aquilo eu me debulhando em lágrimas, chorei muito lá com ela também. E aí, a minha ginecologista, um tempo depois que eu já tinha resolvido, eu resolvi sozinha, nem sei direito como tudo aconteceu, porque a gente fica meio em outro planeta, né? É um trem muito doido. E aí ela falou, você podia me avisar que eu te receitava um remédio para te aliviar nesse período. Depois que eu já tinha passado. Eu não sabia que tinha um medicamento, eu nem sabia que eu estava mal. Tá vendo o que eu estou querendo dizer? Eu queria entender como que a gente poderia estar mais próximo das pessoas que estão vivendo esse tipo de situação e como ajudar, entende? Porque saber o sintoma, quem está ouvindo, e às vezes a pessoa consegue, ela mesma, opa, nossa, eu tenho esses sintomas, preciso buscar ajuda. Mas a maioria não faz isso. Tem alguma coisa errada. Mas o estado depressivo em questão, ele é tão difícil de você atinar, que você precisa procurar ajuda. Ou como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair disso? Eu queria saber a como gente que... fica sem Porque no força dia que para nós tentar. fizemos, inclusive, Larissa, não, a gente, porque eu também, infelizmente, já passei por esse período de depressão, e como a Cássia, né, mencionou que ela demorou 6 anos para ser diagnosticada com depressão, qual que é o caminho? É um psicólogo, é um psiquiatra, ou psicólogo, psiquiatra. Porque a gente fica tão ali vulnerável, porque o que a gente quer é uma solução. Na vulnerabilidade, você não tem como buscar ajuda. Ainda mais Você não vê saída. Existia ainda alguém dependendo de mim. dos seus cuidados. Aí mais difícil né, ainda, quando o Cássia né? fala assim, que a depressão não tem cura. E no dia da reunião nós falamos realmente, na minha cabeça também não tem. A gente tem que estar sempre em alerta. Eu, por exemplo, se eu começo a chorar demais, eu posso saber que eu não estou bem. Isso aí é um autoconhecimento meu, que eu já ventilei de que eu não estou num momento bom. Então, o que eu tenho que fazer para sair daquele momento ali e para não desencadear coisa pior? Então, se a gente for avaliar a etiologia, o estudo, como vocês disseram, né? Vocês disseram diversas situações diferentes, mas o ambiente em que a pessoa está inserindo é fundamental.
fundamental. Então, assim, se você for olhar a etiologia do transtorno, é um desequilíbrio de neurotransmissores. Né? E esse desequilíbrio a gente pode equilibrar de várias formas, não só através de medicações, né? Através de terapia, de atividade física, de alimentação. Se vocês quiserem entrar em detalhes, né? Cada tópico a gente pode entrar, mas respondendo a sua pergunta, a quem recorrer, eu vejo, inclusive, a atenção primária muito importante por isso, porque é a porta de entrada, né? Tipo assim, não é todo mundo que tem um plano de saúde, que tem um acesso a um especialista, e até mesmo na tomada dessa decisão, quem recorrer? Neurologista, psiquiatra, psicólogo. Por isso que eu acho que eles devem estar envolvidos de uma forma mais única, mais falando a mesma língua, né? Sim, porque mesmo se a gente seguir o DSM-5, né, digamos assim, pensar que ele tem uma visão totalmente médica, tá errado. Se você avaliar lá o DSM-5, quando ele classifica, né, uma depressão, por exemplo, entre leve, moderada e grave, ele associa a psicoterapia ao ambiente o tempo todo. Ele, além de falar da essencial necessidade das terapias, ele fala também, né, da avaliação do estresse, o estressor fundamental que levou aquela pessoa a ter aquele distúrbio, no caso da depressão que a gente está falando. Então a gente volta no Piaget de novo. Questão do ambiente, como que ele influencia a nossa vida. E aí não tem como desconsiderar, né? Totalmente flexível. Sim, e aí você falou a quem recorrer. Eu acho assim, mais importante, inclusive, saber a quem recorrer. Neurologista, psiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo, terapia complementar. Eu acho que o mais importante é estabelecer uma relação saudável, uma relação de cumplicidade com a terapia. E aí, falando, né, como médica, eu acredito que a relação médico-paciente é fundamental para o meu sucesso hoje na terapia. Mais uma vez, falo para vocês, na grande maioria das vezes eu não uso medicação. É uma exceção, viu? No próximo bloco a gente continua falando sobre isso. Para lá de interessante e importante para todas nós, para a doutora Larissa. Eu tenho uma pergunta para você, Larissa. Você acha que a medicação é verdadeiramente curativa? Não. Eu acredito na terapia como uma forma. O medicamento realmente é importante. E se você for avaliar, né, esse transtorno de hormônios e dos neurotransmissores, você precisa equilibrar de alguma forma. O medicamento age inibindo a enzima, aumentando a oferta de neurotransmissor na fenda sináptica e ali se resolve de forma química. Né? Mas não é só com medicações. Né? E aí eu dou o exemplo da psicoterapia, né? Onde o terapeuta ele vai trabalhar exatamente o autoconhecimento, né? A inteligência emocional, lidar com as situações. A atividade física, gente, que nada mais é do que uma explosão de neurotransmissores, de produção de neurotransmissores. Vai além da endorfina. A gente acha que é só endorfina, não, é dopamina, somatotropina, serotonina, né? E a serotonina é muito importante porque, além, né, de causar bem-estar, trazer bem-estar, ela também interfere na memória. E aí, inclusive, saíram pesquisas recentes da Universidade de Cambridge falando da importância da alimentação, que é fundamental, né? Então, há uma boa alimentação, há uma produção maior, principalmente aminoácidos como triptofano,
que está envolvido na produção da serotonina. Então, assim, vai muito além do medicamento, sabe? Eu acho que tratar apenas com medicamento é apostar numa condição única, né? É apostar numa situação única. E é tão bom a gente saber, né, que a gente tem alternativas além, né? Outras alternativas. É legal que na hora que você fala da atividade física, eu sinto um descarrego, eu falo que é da hora do descarrego. Exato. Aí eu dou a extravasada ali, saio 1000 vezes melhor, resolvo melhor os meus desafios. E essa questão aí, eu não sabia da memória, você deu memória? Porque eu tenho muito mais insights e ouço muito mais minha intuição quando eu estou fazendo atividade física. Interessante, né? Inclusive, estudos recém-publicados no Neurology, né? O segue, eles falam exatamente disso. Se você está em movimento e está tentando, né, estudar ou gravar alguma, digamos, né, uma fala, ou gravar um assunto, ou coisa do trabalho, quando você está em movimento, essa memória ela é processada de forma mais rápida. E eu comecei a fazer isso no dia. Eu sento na esteira ali, às vezes na academia, e coloco um livro ali, é impressionante. Legal. Isso envolve sistema límbico, envolve uma série de vias neurobiológicas bem interessantes. Unir todas essas informações a nosso favor, né? Com mais qualidade de vida. E como é que você vê essa participação dos terapeutas complementares em relação ao seu trabalho? Você comentou aqui com a gente que você, além de neurologista, você também sou acupunturista. Perfeito. Como que é o seu olhar sobre isso tudo? Nesse apoio, né? No atendimento, ainda mais acolhedor, humanizado, né? Exatamente. Eu sempre associo. A primeira coisa é você avaliar a gravidade daquilo que você está, né, diante, sim, né? A gravidade e o período que aquilo está presente já é crônico, ainda está na fase aguda, super aguda, né? E ali você selecionar. Agora, em casos de moderado a leve, né, inclusive, é uma das coisas que está no DSM-5, né? Que é você, primeiro, dar um tempo para aquela pessoa, você diagnosticou o problema, num caso que não é grave, você conduzir de forma de mudança de estilo de vida mesmo, que não usa medicamento. O medicamento, na verdade, não tem nem comprovação científica do efeito. Na verdade, nesses casos, a gente reavalia, está ali acompanhando, né, e aí as terapias são muito importantes, né, até para nos dar esse feedback, né? E aí tem até 6 semanas esse paciente é avaliado novamente, para ver a necessidade de entrar com medicamento ou não. Né? Como eu já falei, infelizmente o medicamento ele não vai só para aquele lugar que a gente quer que ele vai para o organismo inteiro, né? Ele vai no organismo inteiro. Se eu pensar num medicamento totalmente diferente do que eu já passei, com certeza você já passou, e que eu vejo, né? Hoje você vai no médico, se ele te percebe um pouquinho ansioso, ele já quer te receitar um ansiolítico. E outra coisa, ele te receita um ansiolítico, depois você volta lá e ele não tira aquela dose que ele passou anteriormente quando você estava lá. E assim, a minha forma de pensar é essa, principalmente nos extremos, né? Criança, muito dessa questão do medicamento, e os idosos. Já tem a polifarmácia, tem que tratar a hipertensão, nossa, tem tanto remédio já. Né? Diabetes, aí você associa mais medicamentos, né? Mais uma função para o organismo, né? Então, assim, eu acho que cada caso tem que ser avaliado, mas eu acredito que quando usar medicamento, pelo menos a princípio uma monoterapia, avaliar os poucos, começar com doses menores, essa é a minha forma de trabalhar, e assim eu tenho sido, né, feliz nessas situações. A gente sente falta, né, dessa questão do atendimento humanizado, de ser acolhida, né? Eu percebo isso. Eu sou uma terapeuta holística. Eu percebo nitidamente que as pessoas estão carentes, elas estão se sentindo sozinhas, elas estão desamparadas, muito mais do que qualquer outra coisa que às vezes ela coloca ali como sendo, né, o desafio dela naquele momento que está incomodando ela. Mas, de fato, quando elas começam a trazer, percebem que ali elas têm um ambiente seguro, que eu acredito que deve ser o que você oferece no atendimento seu também. Elas se abrem, e aí se você é uma pessoa empática, né, você ressaltou esse fator, você acredita mesmo que a empatia vai fazer toda a diferença no atendimento? Totalmente. Acho que a relação entre o terapeuta, seja ele médico
psicólogo, terapeuta holístico, né, qualquer terapia, eu acho que essa empatia com o paciente é Fundamental. Na verdade, o que acontece é que, como ela procede, são poucos que fazem. Infelizmente. E a demanda é muito maior do que a oferta. Esse é o diferencial. Essa é a questão, porque nós estamos num momento cada vez mais síndrome disso, síndrome daquilo, aparece nessa depressão. Antes era só depressão, agora depressão, ansiedade, bipolaridade, né? Então, o seu atendimento ele realmente é diferenciado, porque você entende, né? Você entende, gosta e adere a esse tipo de tratamento, do complementar junto com o farmacológico. Infelizmente. Porque, né, eu teria mais milhões de perguntas. Dá vontade de continuar por horas a fio sobre isso, porque são informações muito Preciosas. E falar de todas essas síndromes que existem hoje para a gente poder levar conhecimento mesmo para a identificação. Alertar, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Gratidão por fazer um programa Com para falar de diagnóstico, né, desses detalhes, tá? Obrigada, Vitor. Seja sempre bem-vinda aqui. Nossa, Aguardamos vocês.